todas. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o livro Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento. Tá? Então, esse foi um livro lançado em 2019 pela Associação Keynesiana Brasileira, a AKB, né? Organizado pela Carmen Feijó e pela Eliane Araújo. Tá? Meu nome é Adriano, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, e hoje a gente está aqui para falar sobre um dos capítulos desse livro, né, o capítulo Mudança Estrutural e Balanço de Pagamentos, escrito pelo Luciano Gabriel, da Universidade Federal de Viçosa, e pelo Frederico Gonzaga Jaime Júnior, professor do CDPLAI, né, da UFMG. E hoje a gente está aqui justamente com o Frederico para falar sobre o capítulo que ele escreveu com o Luciano, né, e para falar um pouquinho sobre o livro. Tá? Obrigado, Fred, por aceitar o convite aí para falar com a gente, para falar um pouco sobre o capítulo e sobre o livro. Eu que agradeço, Adriano, sempre às ordens. Vamos lá. É um prazer falar no canal, principalmente nesse livro organizado pela Carmen e pela Eliane. Sim. Então, Fred, eu vou começar te perguntando mais sobre o livro mesmo, né? Então, qual que é a importância da gente ter um livro que ele trate da macroeconomia, né, de questões modernas da macroeconomia, na perspectiva das economias em desenvolvimento? Né? Então, como você acha que esse livro contribui aí para o debate econômico brasileiro? Adriano, uma questão importante que a macroeconomia, vamos chamar a macroeconomia do desenvolvimento, né, que é essa macroeconomia pós-keynesiana que a maioria de nós trabalha, é muito voltada para pensar as questões dos países em desenvolvimento, particularmente os países da América Latina, e o Brasil, obviamente, né? E mais do que isso, a partir de uma visão um pouco mais abrangente, não se limitando única e exclusivamente a modelos mais tradicionais e generalistas, do tipo modelos de equilíbrio geral dinâmico, né, e estocástico, que tem o seu valor, é a macroeconomia tradicional, mas tende a colocar uma questão mais geral, né, que é baseado na teoria da escolha racional e nas suas diversas nos subprodutos da macroeconomia que vem daí e que, enfim, é a chamada macroeconomia do mainstream. No nosso caso, essa macroeconomia que vamos chamar de pós-keynesiana e do desenvolvimento, são questões que nos permite analisar os aspectos do desenvolvimento a partir de, por exemplo, um tema que é muito caro a nosso trabalho, que é dos fatos estilizados, né? A gente analisa os fatos estilizados de determinadas economias, por exemplo, quais são os fatos estilizados de economias em desenvolvimento, como as da América Latina, e a partir dali pensa em articular questões a partir desses fatos estilizados, de um lado. De outro, dá um papel importante ao lado da demanda, e esse papel da demanda, ele adquire uma característica muito importante, seja porque o Keynes já tinha mostrado isso junto com Kalec e vários dos seus seguidores lá nos anos 30, 40, da importância da demanda e da insuficiência da demanda como um dos elementos importantes para se pensar a ideia do crescimento, a ideia do crescimento e, em última instância, do desenvolvimento, dá um valor à demanda, o que não é muito comum também na macroeconomia tradicional, a meu juízo, traz alguns aspectos essenciais para se pensar as nossas economias. Então, pensando, por exemplo, no caso da América Latina nos últimos anos, né, e no caso do Brasil em particular, nós vemos passando por uma recessão acompanhada de uma estagnação, né, antes da pandemia ainda, né, nós decrescemos 7%, alguma coisa assim, na recessão de 2016 e 2017, e 15 e 16, e não recuperamos, né?
O crescimento foi medíocre. E por que o crescimento foi medíocre? Né? Esse livro, de alguma maneira, nos ajuda a entender porque ele trata de temas como mudança estrutural, né? Como a importância da tecnologia, da complexidade, de economias que fazem o catching up, né? Que é o alcance para poder alcançar o desenvolvimento, qual o papel que a questão do institucional exerce sobre essas economias portanto, como entender essa nossa estagnação já grande, né, quase uma depressão, porque agora nós provavelmente entraremos numa depressão com os resultados ulteriores do Brasil pós-pandemia, né? E eu acho que um livro dessa natureza ajuda a pensar essas questões, né? E ainda acabei não falando do papel do sistema financeiro, né? A dinâmica que o sistema financeiro, o crédito e o papel que principalmente bancos públicos podem exercer para isso. Então, eu acho que ele traz esse livro ele traz essa reflexão, né? De uma maneira bem acessível, né? É compatível com os alunos de graduação, e eu acho que, então, ajuda a pensar as economias em geral, mas as economias em desenvolvimento em particular. Beleza, acho que você colocou muito bem, né, a importância de alguns conceitos pós-keynesianos centrais, né, a importância da demanda, questão, né, e algumas questões que vocês trataram no capítulo de vocês, né, como você mesmo coloca, uma perspectiva caldoriana keynesiana, keynesiana caldoriana, né, fala de mudança estrutural, desenvolvimento, complexidade, né, então um tema muito caro à teoria pós-keynesiana, né, como você falou, muito central para economias em desenvolvimento também. Então, para a gente entrar mais aí na contribuição de vocês no livro, né, quais as principais questões que vocês tentaram responder no artigo, que vocês quiseram investigar no capítulo, né, e que conclusões, que pontos mais importantes você destaca aí nessa contribuição de vocês no livro? Bom, Adriano, o nosso capítulo, meu e do Adriano, tratou de mudança estrutural e balanço de pagamentos, né? Na verdade, a relação entre o papel da mudança estrutural para o crescimento e o desenvolvimento, mediado pela dimensão do comércio externo e do balanço de pagamentos, particularmente das restrições ao crescimento vinda pelo lado do balanço de pagamentos. Foi um capítulo cujo objetivo era um capítulo empírico, né, que nós testamos aí essa possibilidade. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que a mudança estrutural ela é essencial para pensar o crescimento mediada pela tecnologia. O que é mudança estrutural? É pensar a ideia de que o crescimento estável no longo prazo depende das economias se voltarem para setores específicos, em geral, setores com maior complexidade e desenvolvimento tecnológico, né? No sentido de que esse desenvolvimento tecnológico que vai ser essencial para se pensar a possibilidade de um crescimento estável no longo prazo. Né? O ponto de partida teórico, que é exatamente o ponto caldoriano, Caldor, Thoreau, Myrdal, né? diz, em primeiro lugar, que a ideia de mudança estrutural coloca o crescimento pelo lado da demanda. Não é que, ao falar do crescimento pelo lado da demanda, estejamos negligenciando a oferta. Não se trata disso. Se trata de que a demanda tem um papel importante, né? Porque é a partir dali que a ideia de setores específicos podem influenciar no crescimento, porque dá essa estabilidade, dá maior perspectiva para os países desenvolverem. Né? E essa questão da mudança estrutural, do desenvolvimento tecnológico e como atingir isso, leva ao aumento da produtividade, e a produtividade ela se dá numa relação de causação circular cumulativa, via lei de Verdon, que essa economia está crescendo, isso vai aumentar a produtividade, o aumento da produtividade gera aumento
gera o aumento do crescimento, né? Quer dizer, este approach teórico não deixa de levar em consideração a oferta, como eu disse, né? No entanto, aponta a importância da demanda porque ela abre possibilidade do crescimento. Primeiro, ela abre a possibilidade de um crescimento estável, mas também de um crescimento desbalanceado e permite entender, por exemplo, divergências de crescimento entre os diversos países, né? Se a gente analisa, por exemplo, o modelo neoclássico, baseado numa função de produção tradicional a la solo, ou suas alternativas, a hipótese de convergência das rendas per capita, ela acontece fundamentalmente porque a hipótese da convergência ela se dá via países que têm excesso de capital, países que têm ausência de capital, isso vai levar a um aumento nos países com baixo nível de capital, no aumento na produtividade marginal do capital, isso vai levar a uma convergência. O que a gente viu é que isso não acontece, né? As razões que a gente identifica teóricas para isso não acontecer é a própria natureza desse crescimento desbalanceado e a natureza do crescimento via demanda, por exemplo, via esse elemento de causação circular cumulativa que o Kaldor trouxe do Myrdal, né? E incluiu nesse modelo, gerando uma situação em que determinados países podem crescer indefinidamente e outros podem, como se diz, se distanciarem, né? Em inglês seria falling apart, né? Bom, então, o crescimento da demanda via a mudança estrutural gera um aumento da produtividade, e aí um elemento central é o progresso tecnológico. E como obter o progresso tecnológico? Né? O progresso tecnológico ele vai através, no Kaldor, o elemento central é o setor manufatureiro. Né? O setor manufatureiro ele tem a indústria, né? Para usar uma palavra mais clássica, né? Ele tem o condão de permitir que essa possibilidade de mudança estrutural junto com o progresso tecnológico se conecte. E o Kaldor e o Thoreau vão mais além, né? Identificam, e aí o Thoreau, de alguma maneira, ele bebe muito na fonte dos estruturalistas cepalinos dos anos 50, Prebisch, o próprio Furtado e toda aquela tradição que identifica no comércio internacional um dos elementos centrais aí dessa perspectiva de crescer de uma maneira mais estável, né? Em que sentido? No sentido de que, havendo limites pelo lado do balanço de pagamentos, isso vai impedir o crescimento daquela economia. Ela vai ter uma restrição externa no balanço de pagamentos. E o que determina essa restrição externa? A relação entre as elasticidades. A elasticidade de renda das exportações sobre a elasticidade de renda das importações. Levando à situação que um país, que caso essa relação seja francamente positiva, significa que um país tem uma capacidade de crescer sem gargalos vindos do lado do setor externo. E o que determina a elasticidade de renda das exportações mais alta vis-à-vis uma baixa elasticidade de renda das importações? O progresso técnico, né? E aí, enquanto o Thoreau, ou mesmo o Kaldor, trabalha essa questão de uma maneira agregada, vários autores, após isso, foram desagregando para identificar os elementos que mostram como que essas elasticidades se comportam, né? Veja que a ideia das elasticidades já estava lá no Prebisch, né? E aí, esse fenômeno nos permite setorializar o trabalho do Gilberto Tadeu Lima e do Ricardo Araújo, de 2007, quando eles pegam a lei de Thoreau e desagregam da maneira setorial, permite a gente fazer uma série de testes empíricos para identificar como que essas elasticidades se relacionam, e a gente vê que setores
industrializados com maior teor tecnológico tendem a ter uma elasticidade de renda das exportações maior. É claro, né, um país que exporta produtos primários, mesmo que aquele produto primário venha combinado com muita tecnologia, é um produto primário. Ele tem uma capacidade de diversificação no mercado muito menor, por exemplo, de um produto com maior tecnologia, como computadores, etc. E suas. Então, a ideia da mudança estrutural, da tecnologia e do setor externo se encontra, se articula dessa maneira, né, que eu comentei. E aí, a questão, bom, feito todo esse approach teórico, a gente, então, buscou para um conjunto de 48 países em desenvolvimento e 18 desenvolvidos, nós testamos essas relações das elasticidades com uma série de variáveis para identificar, basicamente, se essa hipótese do diferencial de elasticidades como um dos elementos que explica a possibilidade de crescimento estável, de médio e longo prazo, dos países, a gente conseguia chegar a essa conclusão. E os resultados que nós fizemos com dados em painel é exatamente essa, né? Que a relação das elasticidades e a composição setorial das economias, principalmente as economias em desenvolvimento, mediadas, né, claro, por causa das elasticidades pelo balanço de pagamentos, é central para pensar o crescimento estável de longo prazo, né? Ou seja, corrobora a importância da indústria, da mudança estrutural e da maior complexidade como nos elementos importantes para garantir esse crescimento estável de longo prazo. Né? Nas economias em desenvolvimento, isso é particularmente central, porque as economias, a maior parte delas não fez o catch-up. Né? Então, mostra que a necessidade de fazer o catch-up, de alcançar as economias desenvolvidas, é central para poder gerar uma situação de maior estabilidade e maior tranquilidade, digamos assim, no crescimento. E aí, esse é o ponto central do artigo, que de alguma maneira nós conseguimos empiricamente identificar. É muito interessante, porque são questões, como você mesmo falou, você falou do middle, mas são questões que, se você ler o Prebisch, né, tá muita coisa lá, mas ele vai no Prebisch, no Thiel, e vai até a complexidade econômica, que é uma questão, né, um pouco não, bem mais recente que essas questões, exatamente, né, da questão da década de 50, o Thiel é de 70, né. Bom, então são questões, né, que estão lá desde o Prebisch e antes também, né, mas são questões que, infelizmente, ainda são questões muito importantes para a América Latina, né, porque, como você falou, muitos desses países não conseguiram fazer esse catch-up, né. Então, para a gente trazer um pouco, né, para a situação atual, você já até falou um pouco da questão brasileira, né, da recessão aí de 15 e 16, que a gente ainda não se recuperou, né, e aí vem a pandemia, né, então a gente teve, hoje a gente está gravando dia 1º de setembro, saíram os dados do PIB hoje, né, então pelas diferentes métricas o resultado é péssimo, né, queda de quase 10% em relação a um trimestre, 11% em relação ao ano anterior, né? Então, assim, qual que é a importância desse tema, né, para a gente fazer discussão hoje, né? Então, como que você traria essas questões teóricas aí tão importantes que você levantou para a gente discutir a conjuntura brasileira hoje ou dos últimos anos aí que a gente vem numa situação bastante de uma estagnação muito complicada? A situação brasileira é muito grave, né? E a pandemia agravou mais ainda, né? E a gente sabe que o agravamento da situação, ela dificulta o crescimento da economia brasileira, além de que ela traz consequências sobre, por exemplo, a distribuição de renda, que são... Nós não falamos de distribuição de renda, né? E esse é um tema essencial, porque esse tipo de modelo que a gente trabalha é mais agregado,
mas, por exemplo, a partir de conexões com outros autores, é possível pensar, Pazinetti, Kalec, etc., colocar aí a distribuição de renda nesse tipo de estrutura. E aí, eu estou falando da distribuição de renda porque a situação no Brasil já era dramática, né? Desde 2016 a renda voltou a se concentrar, nós estamos falando de renda do trabalho, fora a renda como um todo, né? E a situação deve piorar muito agora, né? Porque o desemprego aumentando muito, formalidade aumentando mais ainda, né? E com resultados bastante ruins desse aspecto, né? E aí eu estou falando da distribuição de renda porque a gente já sabe, os dados têm demonstrado em vários estudos, né, desde autores mais tradicionais como autores pós-keynesianos, não tradicionais, de que economias com uma distribuição de renda muito forte tendem a ter mais dificuldade de crescer, né? No nosso caso em particular, nós ainda vem agravado com algumas situações vamos chamar de curto prazo, que complicam esse contexto, né? Porque, para admitir na hipótese que a mudança estrutural é essencial, fazer o catch-up também, né? Crescer sem riscos de desequilíbrio do balanço de pagamentos no longo prazo, isso envolve necessariamente ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, nós sabemos que depende fundamentalmente de uma atuação direta do Estado, né, como aquele que vai garantir que o desenvolvimento do setor de ciência e tecnologia enfim, se desenvolva de uma maneira tranquila, porque muitas das questões relacionadas à ciência e tecnologia que estão vinculadas à pesquisa básica não interessam imediatamente ao setor privado, né? Por razões óbvias, né? São resultados que não se tem clareza ainda do que vai se ter, depende de um esforço de gasto muito grande, que só no segundo momento vai trazer resultado. Mas por isso depende muito do setor estatal, ou seja, precisa do gasto público. Por exemplo, desenvolvimento em ciência e tecnologia e educação são essenciais, né? O que acontece? O que tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, né? Um discurso absolutamente extemporâneo de austeridade, no qual identifica-se a crise no Brasil como um problema fiscal de excesso de gastos, né? E que certamente é um problema fiscal também, mas tem que entender ela de um sentido mais geral, né? Houve uma crise externa também, que principalmente da queda no preço das commodities, a partir de 2012, 13, isso dificultou uma economia brasileira que não tem uma relação de setorial com elasticidade de renda das exportações sobre importações tranquilas, vamos dizer assim, então depende muito do setor primário, né? Uma queda dos preços da commodities vai rebater de alguma maneira. Então nós já vimos com um processo de pressões externas, entramos numa crise, isso caiu o PIB, gerando um efeito cumulativo de queda do PIB, de aumento de gasto com gastos sociais, obviamente, de um lado, de outro, de queda na arrecadação, aumenta a dívida pública, né? Bom, o diagnóstico é que, feito a partir de 2016, é que o governo gasta muito, a economia brasileira não é compatível com a Constituição de 88, esse foi o diagnóstico. Então tem que fazer um programa de teto de gasto e pronto, e custe o que custar. O teto de gasto e o impacto que ele gera na população mais dependente, mais vulnerável,
né? Por suposto, ciência e tecnologia, crédito público, ou seja, são todos os elementos que, de um lado, garantem um Estado minimamente civilizado, que é a questão mínima do bem-estar, né? A Constituição de 88 procurou construir um Estado, uma tentativa de um Estado, uma trajetória civilizatória, né? E, de um lado, e de outro, educação, ciência e tecnologia são essenciais para se pensar na hipótese de um crescimento de médio e longo prazo. Ora, o discurso da austeridade a qualquer custo e da compressão do gasto público, por exemplo, aprovou-se uma medida de teto de gasto, combinado com a quebra de muitos dos mecanismos de colchão de amortecimento, das questões sociais. Por exemplo, a maneira do seguro-desemprego mudou, a reforma trabalhista que colocou o mercado de trabalho e o trabalhador numa situação muito mais vulnerável, e nada disso resolveu, é óbvio. O que aconteceu? Fez a reforma trabalhista dizendo que ia aumentar o emprego. Sabíamos que isso não ia acontecer. Não só não aumentou o emprego, como aumentou a informalidade. Trabalho informal, que no Brasil era muito menor, principalmente nos anos 2000, do que nos outros países da América Latina, voltou a crescer de maneira absurda. Ou seja, demonstrando que o problema da formalização do mercado de trabalho não se relaciona diretamente com o custo trabalhista, mas muito mais com uma política de demanda. Seu colega Fernando Matos, na tese de doutorado dele e muitas das coisas que ele trabalha, Fernando Matos da UF, né, ele já mostrava isso na Europa, quando tentava comparar o desemprego principalmente na Espanha e na Itália vis-à-vis dos Estados Unidos, e que não se explicava pelo excesso de legislação trabalhista naqueles países, né? Eventualmente pode ser que isso afete alguma coisa, né? Mas isso gera um mercado de trabalho muito mais um mercado de trabalho mais precário. Então nós temos assistido concentração da renda, queda dos investimentos em ciência e tecnologia, queda nos investimentos sociais, queda nas receitas, óbvio, porque a economia não cresce, e não crescemos. Se você se lembrar, Adriano, e eu lembro disso perfeitamente, em 2015, o discurso era um eventual impeachment da Dilma Rousseff vai fazer com que mude as expectativas, em 6 meses a economia brasileira volta a crescer. Aconteceu o impeachment, entrou um governo com um discurso liberal de austeridade, fizeram rapidamente uma mudança constitucional, a meu juízo, absurda, de criar um teto de gasto extremamente inflexível, e a economia não cresceu. Ao contrário, antes da pandemia, nós estávamos a 5% do PIB, mais baixo do que o início da recessão. A mais longa recuperação do PIB ao nível inicial da recessão que o Brasil já assistiu. Bom, e agora com a pandemia a situação se agravou ainda muito mais. Então, estou contando essa história toda para dizer, para voltar ao seu ponto, que em que sentido esse tipo de approach de literatura que nós fazemos é capaz de se articular com a situação atual do Brasil. É essa, quer dizer, menos gasto em investimento em ciência e tecnologia, vai nos colocando numa situação e no modelo de crescimento pela demanda com mudança estrutural, isso gera a situação de distanciamento cada vez mais vamos chamar, dos países líderes, né, os países desenvolvidos.
Então, é interessante que você coloca que a gente vem fazendo as coisas erradas para o curto prazo, e quando você fala nesse ponto central da ciência e tecnologia, a gente também já está fazendo as coisas erradas para o médio e longo prazo, né? A gente já está garantindo uma dinâmica não muito positiva aí para os próximos anos, né? Porque sem ciência e tecnologia não tem como você ter um desenvolvimento sustentado, né? Então, Fred, só para a gente fechar agora, tá? Para usar o termo da turma do mercado financeiro, nós já contratamos o fracasso. Nós já contratamos o fracasso, exatamente. Não tem de onde vir o crescimento se você está desmontando todos os instrumentos que levam ao crescimento, né? Então, por isso que essa questão todas as questões que você mencionou, de teto de gasto, educação, né, investimentos sociais, na perspectiva pós-keynesiana, você tem que pensar dentro disso tudo, porque elas não são dissociáveis, né? Então, para a gente fechar agora, eu queria assim saber se com a pandemia, né, e as possíveis mudanças que possam vir com ela, se isso traz alguma mudança relevante para esse tema que vocês trataram, né? Então, essas questões elas vão ficar mais importantes ou não vai ter uma mudança na relevância disso? O que você acha que o fato da gente ter agora esse evento tão único, né, das últimas décadas, se isso traz alguma mudança nos termos que a gente pode pensar questões como o desenvolvimento, a complexidade, industrialização, restrição de balanço de pagamentos, etc. Olha, Adriano, eu acho que a situação se agrava e piora muito, né? É uma situação completamente nova, uma situação dramática, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, né? E, obviamente, a capacidade de recuperação, ela depende das condições iniciais, com certeza, né? E das medidas tomadas ao longo desse processo. Então, por exemplo, quando iniciou a pandemia, a gente já sabia, pela experiência de 100 anos antes com a gripe espanhola, né? Mas pela própria dimensão do entendimento do desenvolvimento econômico, da macroeconômico, etc., a gente sabia que quanto mais rápido e articulado nós fizéssemos um processo de quarentena, né, mais rápido a economia se recuperaria. Então nós perdemos essa chance, né? O governo federal não se interessou por fazer uma articulação que gerasse um efeito mais bem sucedido nesse sentido. Teríamos perdido menos vidas, teríamos diminuído os casos e teríamos aberto o caminho para a recuperação mais rápida. Né? A situação mais drástica, talvez difícil de acontecer no Brasil, mas enfim, mesmo na Europa não aconteceu, foi da China. Basta ver o que aconteceu com o crescimento da China nesse segundo trimestre, 11%. Né? E por quê? Porque ela fez um esquema de lockdown muito rápido, né? E isso permitiu que ela voltasse à normalidade mais rapidamente. Perdemos essa chance. Segundo ponto, nós já estávamos numa situação inicial mais dramática, né? Vindo de uma recessão combinada com estagnação, aumenta a concentração de renda e todas aquelas questões que nós falamos. Então, nós estamos e ainda com um ambiente institucional muito carregado, para usar uma palavra, um eufemismo, não é isso? Eu acho que as condições são muito ruins, né? A situação é muito problemática e, por incrível que pareça, o discurso da austeridade permanece, né? O governo federal já percebeu que não é uma boa ideia. O senhor presidente da República já percebeu que políticas mínimas redistributivas, ainda que não chega a ter um efeito gigantesco, mas tem um efeito importante sobre a pobreza, né? Nós vimos com o auxílio emergencial,
que ele não queria dar, né? Quem deu foi o Congresso e a pressão da sociedade. Mas ele viu que o impacto que isso tem, inclusive sobre a popularidade dele. Bom, mas o discurso da austeridade permanece. É impressionante como há uma miopia no sentido de que tem que manter a mesma estratégia que já se mostrou absolutamente equivocada nos últimos 4 anos. Quer dizer, quando que nós vamos recuperar? Vai ter um dia que nós vamos recuperar. Que dia é esse, né? Eram 6 meses depois de 2015. Já perdemos 4 anos. E não é que perdemos 4 anos assim, voltar tudo como era antes. Tem uma questão fundamental aí que chama esterese, né? Mercado de trabalho, o volume de postos de trabalho perdidos antes da pandemia e agora com a pandemia. E o impacto que isso gera sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tornou mais precário, né? Muito mais precário. Então, assim, as perspectivas em não se modificando esse ambiente, que eu vou chamar de um ambiente pró-austeridade, no sentido de que a austeridade, como a história da cigarra e da formiga, né? Nós gastamos muito no passado, agora temos que ter uma vida, né? Olha a formiga vis-à-vis a cigarra, em vez de ficar cantando. Quer dizer, não há, o mundo real não é assim, a economia dos países não são assim, nós não somos uma economia familiar, né? Mas existe uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas de que esse caminho é problemático, né? Enfim, as perspectivas não são muito boas. E veja uma coisa interessante, Adriano, que assim, nós estamos falando dos pós-keynesianos, economistas não alinhados, etc., desenvolvimentistas, seja marxistas, qualquer tipo de linha teórica que não seja tradicional, a gente vê que os economistas tradicionais, não dogmáticos, já perceberam isso e têm projetos muito mais claros, inclusive aqueles que, há pouco tempo atrás, achavam que por exemplo, a austeridade seria uma alternativa. Olivier Blanchard mesmo é um, né? Mas, assim, basta não ser dogmático, basta estudar um pouco para avaliar, para identificar claramente que e é exatamente o que os países desenvolvidos estão fazendo. E nós continuaremos nessa toada, num contexto muito pouco alvissareiro, principalmente para os mais pobres, né? Então, no fundo, que eu te respondi uma questão um pouco pessimista, né? Mas é o que eu já tinha dito certa vez numa entrevista com o Fábio, da AKB, Fábio Terra, de que a gente tem que ser pessimista no pensar, mas otimista na ação, né? Eu acho que essa turma jovem aí é capaz de pensar melhor e romper com os que a gente poderia chamar com os dogmas que ainda prevalecem sobre esse aspecto. Não que a gente não tenha que ter uma política fiscal séria e uma estabilidade fiscal. Não se trata disso. A questão não é essa. A questão é que em determinados momentos tem que fazer política anticíclica. Nós não temos alternativa. Do contrário, nós tendemos, né, a política fiscal no Brasil ela é, na sua natureza, procíclica, né? Então, as perspectivas nesse sentido dificultam pensar todo esse contexto que, desde no início aqui eu falei, mudança estrutural, tecnologia, etc. A pandemia só agravou essa situação, mas, ao mesmo tempo, ela mostrou algumas questões, por exemplo, a importância das universidades, a importância do gasto público, a Fiocruz, quem é que está articulando vacina? A UFMG agora fechou um acordo com uma universidade norte-americana, se não me engano, no Texas. Agora eu não estou lembrando o nome da universidade. A Universidade de Oxford fez acordo com a Fiocruz, Instituto Butantan, e por aí vai. São todos órgãos públicos
que estão pensando, isso estou pensando na vacina, mas fora o resto, né? Exatamente. Então, acho que você trouxe dois pontos muito bons aí no final. Um é que dizer que responsabilidade fiscal é só teto ou austeridade é um discurso que não pode ser aceito, né? Isso, a gente não pode aceitar que só isso seja responsabilidade fiscal, né? Você tem várias maneiras de fazer isso, né? E muito interessante você falou, então, esperança nos jovens para romper os dogmas, né? Que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, que uma maneira de começar a romper os dogmas, né, é pelo livro, né, que já que traz questões tão centrais aí do pós-keynesianismo, né, de autores e autoras brasileiras que estão aí na fronteira do pensamento pós-keynesiano, né, então eu espero aí a todo mundo que tenha assistido, que tenha gostado dessa ótima conversa, tenha aprendido tanto quanto eu, né, então para animar, para ler o capítulo escrito pelo Fred, pelo Luciano, claro, também todos os outros capítulos, os outros livros, que acho que eles trazem essas questões que são centrais para a gente entender, seja a conjuntura, seja as questões mais relevantes de médio e longo prazo relacionadas ao desenvolvimento, né? Então, Fred, muito obrigado aí pela conversa, pela disposição em conversar com a gente aí sobre o capítulo, sobre o livro, tá? Obrigado. Sempre às ordens, Adriano. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço, hein? Um abraço.